Bom dia a todos e a todas, bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito. Como estão vocês? Espero que vocês estejam fazendo a leitura dos textos, vocês estejam avançando aí no nosso conteúdo. Bom dia Letícia, Maria Luísa. Professor, Olá, pode falar. que texto denso, viu? É um texto abstrato, um pouco denso. Primeiro contato com a teoria pura do direito de Kelsen? Completamente. Dá um susto legal. Como é que está sendo essa experiência? Vamos lá. Então, professor, Diga, Gabriel. vai, Isa, depois eu falo. Não, é só que ontem eu estava fazendo as questões do questionário, né? Aí eu fui pegar aquela primeira, de o que é norma jurídica. Aí eu pensei, vou para Bob, porque afinal é teoria da norma jurídica. Só que aí Bob fala de muita coisa, ele explica tudo, ele usa parágrafo para dizer o que é cada coisa, menos usar um parágrafo para dizer especificamente o que é uma norma jurídica. E aí eu achei que Kelsen, pelo menos, foi um pouco mais prático nessa parte. Sim, por comparação, sabe? Porque eu li um seguido do outro. Aí me ajudou. E qual que é a diferença fundamental aí entre Bob e Kelsen? Eu senti que Kelsen é mais positivista. Sim, sim. Enquanto o Bob ele está preocupado em apresentar para os alunos as diferentes escolas de pensamento jurídico. E Kelsen representa uma teoria do direito. Ele está apresentando para a gente uma teoria do direito completa, do começo ao fim, digamos assim, né? Enquanto o Bob está preocupado em apresentar para a gente um pouquinho de cada uma das perspectivas. Certo? E vocês sentiram a diferença em estilo, em redação, em relação aos autores anteriores, especialmente Rousseau? Eu senti que Kelsen era bem técnico, né? Até porque o que ele vai tentar falar para a gente é algo muito complexo. E ele tem que desenvolver bem. Mas senti uma bela falta de exemplos. Ele, né, indicava que a gente acontece desse jeito porque vem disso, porque tem que ser a norma, ela tem que dar uma sanção para a pessoa fazer o contrário do que é dito. Aí em alguns momentos, beleza, entendível, mas em outros foi muito abstrato. Isso. Kelsen está nos dando um aparato teórico para analisar o direito, né? Nem sempre ele é muito didático no uso de exemplos, né? Até porque alguns exemplos que ele usa também são meio desatualizados. Então, esse é um ponto realmente relevante. Bom, gente, antes da gente avançar na discussão sobre o juspositivismo, eu quero que vocês percebam que o início da discussão da teoria pura do direito, né, o ponto de origem, de contraste que a gente precisa estabelecer para entender esses primeiros capítulos, é justamente a consolidação dos assuntos anteriores. Tá? O juspositivismo, como teoria do direito, vai se propor a superação do jusnaturalismo. Então, tudo que Kelsen está trazendo de afirmação, vocês precisam inserir nesse contexto de oposição ao jusnaturalismo. Então, eu peço para que vocês deem um passo atrás e tenham bem consolidado o conhecimento de vocês sobre o que é a teoria do direito natural. Tá? Mas não o que é, simplesmente do ponto de vista das definições, mas quais são as implicações da teoria do direito natural para o funcionamento do direito. O que significa
estabelecer um sistema jurídico baseado no pensamento justnaturalista. Então, para a gente analisar essa questão, eu proponho começar com uma revisão do conceito de vontade geral. Quem é que se sente aí confiante, à vontade para falar sobre o conceito de vontade geral? Talvez a melhor pergunta seja: quem é que não se sentiu muito seguro em relação à definição de vontade geral? Quem é que achou confuso? Quem é que achou difícil? Na aula passada, nós tivemos uma boa discussão sobre Rousseau. O que a gente consegue sintetizar daquela discussão? E a vontade geral é, tipo, você pega a vontade. Eu peguei, entendi mais ou menos que aí você pega a vontade de todo mundo, subtrai as diferenças, o que sobra seria a vontade geral. Interessante, é quase um método matemático aí, né? Uhum, até porque Rousseau usa muito disso, né? Na escrita dele todo. E o que significa essa diferença entre a vontade de cada um, de todos? São os pontos conflitantes. Então, os pontos conflitantes, eles serão aqueles que envolvem as vontades particulares de cada um, né? Aquilo que só beneficia aquele sujeito. É isso? Uhum. É só aquele sujeito ou só uma Aquele ordem de grupo. pessoas? Isso. Então, a definição mais importante é baseada na diferença entre vontade particular e vontade geral. Não é mesmo? Sim. Até porque a vontade da maioria ou a vontade de todos pode ser somente nomes diferentes para a vontade particular. Né? Perceberam Uhum. isso? Gabriel colocou no chat, inclusive. Então, assim, eu posso ter vontade particular de uma pessoa, vontade particular de um grupo de pessoas, ou vontade particular de todo mundo. Mas isso não deixa de ser vontade particular. E, portanto, diferente de vontade geral. Não é isso? E aí, o que é essa diferença entre particular e geral? A vontade geral. Pode ir, Kim. Pronto. Não, eu só ia responder para o professor dizendo que a vontade particular, ela é voltada, segundo, né, pensando nos nossos comentários, para si próprio. Quando você tem aquele desejo voltado para os seus próprios interesses e não para os interesses da sociedade, para os interesses gerais de uma comunidade, enquanto a vontade geral é voltada para os interesses gerais, pelo menos foi a compreensão que eu tive a partir do texto dessa discussão. Eu vou adicionar também. A vontade geral necessariamente visaria o bem comum, vamos colocar assim. E a vontade de todos ou particular não tem essa obrigatoriedade. Visaria um bem particular, né? Sim. A gente também poderia equacionar a vontade geral ao interesse público, ao interesse coletivo. Mas, acima de tudo, vocês conseguem localizar no cerne do conceito de vontade geral a noção de igualdade? Sem sombra de dúvidas. E não simplesmente igualdade entre duas pessoas que fazem parte do mesmo grupo. Não é esse Sim, tipo de igualdade. Perfeito, professor. É uma igualdade entre todos os indivíduos que criaram um contrato social e, consequentemente, a sociedade, além do estado de natureza. Isso. E é a igualdade até num sentido um pouco mais abstrato, né? É a igualdade de todos naquele contrato social. Mas aquele contrato social foi feito para garantir a igualdade de todos,
Mas essa igualdade ela já existia antes do contrato, percebe? Que é a igualdade do ser humano. Porque no direito natural, porque eu lembro que o senhor fala que, mesmo no direito natural, não é um maior que o outro. Seria nesse sentido? O contrato ele vai surgir para proteger a igualdade. A igualdade ela já é um conceito abstrato, humano. Né? Todos os seres humanos são iguais. Né? Ainda que um esteja querendo dominar o outro, né? Mas do ponto de vista racional, todos são iguais. Então, o Rousseau ele está focando aqui na ideia de razão como fundamento de todas as coisas. Por isso que a gente vai identificá-lo como um iluminista. E a razão, ela vai ser identificada nesse sentido com a igualdade. Isabelle. Ó, prof, pensando no que o Rousseau usa o argumento da razão para dizer que todo mundo é igual, então seria tentando escapar disso e justificar a escravidão, que o pessoal fazia todos aqueles estudos sobre comparação de cérebros, dizendo que as populações asiáticas e as populações de origem africana tinham cérebros menores e que eram menos inteligentes e que, portanto, eram menos racionais, e aproximar eles de uma desumanização para sair desse conceito de igualdade? Essa questão é bem interessante. Tá? Acho que o João ali está concordando, né, com essa perspectiva. Porque Rousseau ele é a expressão do iluminismo, né? Que nesse sentido, movimento intelectual típico do século XVIII, que traz a centralidade do ser humano racional, como ser racional, e esse ser racional é um ser universal. No cerne do iluminismo está a ideia de universalidade. Portanto, cada ser humano tem em si um elemento não particular. Todo mundo pode ter seus próprios interesses, mas cada um tem em si também o universal. Tá? Isso está na base da filosofia iluminista. Enquanto sistema filosófico, então o iluminismo, ele potencialmente ele não teria lugar específico, particular. Ele é pensado como seres humanos de maneira igual e universal. Então, o iluminismo, do ponto de vista rigoroso, ele seria incompatível com qualquer sistema de dominação colonial, imperial. Enquanto o projeto iluminista é um projeto de humanidade universal, de expansão da igualdade. E quando a gente pega o contexto europeu em comparação com o passado medieval, o iluminismo ele se encaixa bem com o processo de superação daqueles elementos tradicionais de desigualdade, de hierarquia, do feudalismo e tudo mais. Então, o iluminismo ele cola com movimentos políticos revolucionários, como, por exemplo, que estão por detrás da Revolução Francesa. Então, enquanto filosofia, o iluminismo coincide com movimentos políticos como a Revolução Francesa, superação de desigualdades baseadas na história, no feudalismo, na servidão, etc. Mas o iluminismo, ele não encaixa, ele não faz sentido, né, nesse sentido rigoroso, com o imperialismo, com o sistema colonial, com o racismo, né,
com a ideia de desigualdade entre grupos, entre raças, a não ser que ele seja completamente manipulado. Né? E aí vem esse ponto que você está destacando, que é a busca por uma legitimação da desigualdade sob critérios racionalistas, racionais, supostamente científicos. Né? Então, dizer assim, não, na verdade, o ser humano que é realmente universal e que é realmente racional, plenamente racional, ele é particular. Aí já é uma contradição. Mas que é digamos assim, o europeu, o masculino, né? O adulto, aquele que economicamente está bem também, né? Porque se ele não estiver, também não se enquadra. Então, é aquele que tem propriedades. Então, esse sujeito ele vai servir como universal, como racional. E todos os outros, né, é a mulher, a pessoa numa condição econômica inferior, ou a pessoa que pertence a qualquer outra etnia, raça, tenha qualquer característica que não seja aquela ideal, não estaria naquele patamar. E aí vem, principalmente no século XIX, tá? Que já o movimento iluminista ele já perde espaço para outras formas de pensar, que aí sim aprofundam essa desigualdade, né? Para explicar a escravidão, a desigualdade entre nações, entre países, principalmente para legitimar sistemas de poder. Enquanto que o iluminismo era visto como uma crítica aos sistemas de poder vigentes, aí agora você vai ter novas teorias baseadas em legitimar os sistemas de poder. Não sei se eu consegui abordar a sua questão de maneira completa. O que Conseguiu, você é acha, tipo Isabel? quando a burguesia era revolucionária até que ela toma o poder, e aí, em vez de continuar produzindo conhecimentos revolucionários, ela passa a produzir conhecimentos legitimadores e conservadores. Então, acontece mais ou menos a mesma coisa. O iluminismo serve até o ponto em que os Estados-nação são criados. E aí, quando os Estados-nação são criados, e aí está já numa pauta de colonização e justificação da colonização e da escravidão, já não serve mais o iluminismo. Tem que criar outras coisas que legitimem. Só que assim, isso é uma visão mais, a gente pode dizer, organizada da história do pensamento, né? Vincular a ideia de burguesia, de estados nacionais, tudo mais. Do ponto de vista didático, isso é relevante. Né? O que eu diria é o seguinte, continuam existindo iluministas no século XIX, por exemplo, né? Só que eles agora estão marginalizados. Ou eles estão, por exemplo, dentro da causa abolicionista, ou dentro de causas revolucionárias, também durante o século XIX. A Revolução Haitiana, ela também está vinculada ao movimento iluminista. Né? Vários movimentos de independência, até do século XX, de combate ao colonialismo, são representantes da tradição iluminista. As próprias declarações de direitos, né, em vários locais vão ter conexões com isso. Então, o que eu estava destacando é que, por vezes, essas filosofias ganham um status dominante e, por vezes, elas caem de status dependendo dos eventos históricos que estão ocorrendo. Deixa eu ver aqui, o que Vitória comentou alguma coisa no chat? Menciona Lombroso, né? Nina Rodrigues, né? A ideia do darwinismo social, né? Que é uma concepção
pseudocientífica, né? Deixa eu ver aqui, se pautam literalmente no ponto de uma teoria para desumanizar outros povos, legitimar a dominação, sem que se atinja esses ideais de igualdade e liberdade. Então vocês veem que uma teoria de Rousseau, por exemplo, do iluminismo, como ela é estabelecida, literalmente, ela é incompatível, né, do ponto de vista literal, com esses sistemas de dominação colonial que são típicos da passagem do século XVIII para o XIX, né? Das invasões da África, principalmente, né? Na Ásia, guerras na Ásia. Então, enfim, aí vocês veem como que as teorias, né, sobre o direito, teorias sobre igualdade ou desigualdade, estão relacionadas ao funcionamento do Estado do ponto de vista da legitimação. Muito bem. Mas voltando, eu acho que a gente conseguiu, né, abordar mais ou menos essa questão. A gente não tem como aprofundar ainda mais, porque aí a gente já entraria no tema da história do direito. Aí vocês têm que ver outros vídeos da disciplina no YouTube. Eu disse para a gente dar um passo atrás e voltar a Rousseau, e Rousseau é um autor muito importante para a gente entender o que é uma teoria da justiça justnaturalista. A vontade geral é uma expressão que vai consolidar a ideia de razão. Tá? Então, o ser humano que age de acordo com a vontade geral, ele age racionalmente, certo? Mas agir de acordo com a vontade geral também é agir respeitando a igualdade dos seres humanos. Igualdade no sentido universal. É rejeitar o domínio da força de um sobre o outro. É rejeitar a dominação, rejeitar a escravidão. E, portanto, é agir moralmente. Então, vocês têm que lembrar que Rousseau afirma categoricamente que a força, por si só, não gera obrigações jurídicas, não gera deveres. Portanto, o fundamento das obrigações, dos deveres, dos laços jurídicos, o fundamento não pode ser a coerção. O fundamento deve ser a moral. Mas não a moral das pessoas que falam sobre a moral, né? Como as pessoas que falam sobre a tradição, sobre a religião, sobre as diferentes crenças, sobre costumes. Não. A moral no sentido racional. Do que é o certo. E o que é o certo, nesse sentido de Rousseau, é agir dentro daquela ideia de igualdade. Então, vontade geral é a mesma coisa que o agir racional, que é a mesma coisa que agir moral, que é a mesma coisa que agir dentro da igualdade. Tudo isso é o que vai ser fundamento do direito natural. Então, Rousseau está nos apresentando uma teoria da justiça. Todo mundo acompanhou até aqui? Fica mais claro o conceito de vontade geral quando a gente unifica essa ideia? Diego, conseguiu? Ficou mais claro isso? Consegui sim. Enfim, quando você percebe que essas coisas são sinônimos, de certa maneira, que elas não é uma definição para cada uma delas, mas sim uma definição única, fica mais fácil. Isso.
Tá? Então, Rousseau está fazendo uma grande síntese. Ele está dizendo que os fundamentos do direito estão num ideal de justiça. Certo? Uma lei, para ser justa, ela precisa estar de acordo com a vontade geral. Fica claro? A vontade Sim. geral é o critério máximo de justiça. E para que, e aí vamos responder essa pergunta, para que as pessoas fazem um contrato social? Eu até coloquei um vídeo ali no YouTube só sobre o problema do estado de natureza. Então, as pessoas, em Rousseau, né, vão fazer o contrato social para resolver o problema do estado de natureza. O que elas querem ao fazer o contrato social? Isso vocês já podem Assegurar responder. a sua liberdade e fugir da dominação? Então, o que viola a liberdade? O estabelecimento da dominação é o estabelecimento da desigualdade, não é mesmo? Sim. E aí, qual vai ser o mecanismo para garantir a igualdade e a liberdade de todos? O contrato? E o contrato vai implicar no estabelecimento de leis racionais, igualitárias, para governar uma população. Algo estabelecimento, a partir do momento que é estabelecida a lei, fica mais fácil que todos guiem o seu comportamento pela lei. E aí todos agem de forma igualitária. E aí todos agem moralmente. Faz sentido? Aí um não vai dominar o outro pela sua vontade particular. Todos vão se guiar pelas leis. E se guiar pelas leis é a coisa mais próxima, no sentido prático, de se guiar pela vontade geral. Certo? Conseguindo estabelecer essa conexão? Então, a lei vai ser um instrumento para o funcionamento do contrato social, para estabelecer a igualdade entre todos, para, principalmente, fazer valer a justiça. A lei vai ser um instrumento da justiça. Todo mundo entendeu isso, né? Então, a lei é um instrumento da justiça, é um meio pelo qual a justiça é garantida e se estabelece. Então, a justiça está acima da lei. Entenderam? Porque a lei é só um instrumento, então o instrumento é menor do que quem usa o instrumento, que seria a justiça. Isso, exatamente. Então, para o funcionamento do direito, seria indispensável, né, para conhecer o direito, é indispensável conhecer a justiça. Não basta simplesmente ler as leis assim de maneira simplória. Porque, vejam, vocês conseguem imaginar uma situação em que uma lei pode contrariar a justiça? Do ponto de vista prático? Será que é possível que isso aconteça? Dentro da perspectiva de Rousseau. Por Rousseau, não. Por Porque quê? para ele significaria que um retorno ao estado de natureza, porque haveria imposição nesse sentido de um sobre o outro, porque seria usado a força.
Se contraria o direito, é força. Se contraria o direito, é força, né, sem legitimidade. Né? Se é de acordo com o direito, também é força, mas com legitimidade. Né? Eu acredito, enfim, que sim, mas que essa seria uma lei injusta. Essa seria uma lei ilegítima, do ponto de vista de que, enfim, por um desvio, e aí desvio é uma palavra minha, não de Rousseau, Uhum. ela foi criada, mas ela não tem legitimidade, porque ela não é feita com base nesses princípios. E o que as pessoas devem fazer diante de uma lei injusta? Enfim, eu acredito que seria um dever moral contrariar essa lei. Ah. Esse é um argumento, inclusive, iluminista, né? De Uhum. muitos abolicionistas que diziam que todos têm o dever de violar a lei, que, por exemplo, obrigava as pessoas a entregar escravos fugidos. Né? Sim, Então, um dever moral de libertar as pessoas. E esse dever está acima da lei positiva. Porque a lei, na verdade, ela carece de fundamentos justamente porque ela é baseada na desigualdade, não na igualdade. Então, é uma lei imoral. Então, um dever moral descumprir a lei. sim, porque a justiça e logo a moral estão acima da lei. Como a lei é um instrumento e nesse caso é um instrumento. Essa lei específica falhou. Ela falhou ao seu propósito de nos coordenar em volta da justiça. Não é por acaso que no século XIX surge uma discussão teórica sobre desobediência civil. Né? Quem é que já ouviu falar de Thoreau, né? Um autor americano, escreve sobre a desobediência civil, justamente usando, né, esse conflito, né, entre a lei positiva, lei que fala, já vou colocar aí no chat para vocês, vou colocar até o linkzinho aqui para vocês lerem mais sobre ele. David Thoreau. Para vocês lerem sobre desobediência civil, tá? Do século XIX. Justamente a ideia de que uma lei baseada na dominação, na desigualdade, ela vai ser imoral. Então, um senso de justiça, de moralidade, deve ser superior à, à própria lei, se essa lei for baseada não na vontade geral, mas for baseada numa vontade particular. Aí nem lei ela vai ser de verdade, ela vai ser uma fachada para a dominação. Faz sentido? Entenderam? Então, o que Rousseau nos dá é uma teoria da justiça. E essa teoria da justiça, ela se sobrepõe à própria normatividade das leis. Então, a lei é válida justamente porque ela é justa. Se ela não for justa, então ela não vai valer. Conseguiram fazer essa conexão? Conseguiram ver isso em Rousseau? Então, encaixa na divisão que Rousseau faz de lei e decreto? Essa é uma ótima questão, tá? Porque o decreto, ele necessariamente vai ser uma norma particular. Então, ele está abaixo em status da lei, porque a lei precisa ser baseada em termos gerais. Isso é uma questão de técnica do direito positivo. Tá? A lei é feita para todos, o decreto ele tem uma dimensão específica. Então, existe uma hierarquia entre lei e decreto. O decreto é mais específico, a lei é mais geral. Agora,
um Estado ele não pode governar somente através de decretos, porque senão o governante ele não vai ter a medida da justiça, porque a justiça ela estabelece de maneira geral. Então, um governo arbitrário é um governo que governa somente por decretos. Se o governo se orientar pelas leis e fazer um decreto aqui e ali para especificar a aplicação das leis, então isso é um Estado que funciona dentro dos padrões da justiça de Rousseau. Mas nesse caso, então, a lei de Hobbes não seria o decreto de Rousseau? A lei de Hobbes? A lei de Hobbes é um cheque em branco para o soberano. Ela pode adotar qualquer forma. Tá? Em Hobbes, pode ser um comando verbal, pode ser uma ordem qualquer. Entendeu? Na teoria de Hobbes, os comandos do soberano eles são os mais diversos. Tá? Francisco colocou no chat aqui uma passagem, não sei se é de algum julgamento, ou algum discurso, alguma fala, tá? Ministra Carmen Lúcia, tá? Fazendo menção à ideia de que mesmo que uma lei fosse formalmente válida, ela não poderia fazer parte do direito se da sua aplicação resultasse medidas profundamente imorais ou injustas. O que significa essa fala? A gente só vai conseguir entender melhor esse tipo de posicionamento quando a gente já tiver entendido o positivismo jurídico. Tá? Nessa aula, eu estou preocupado em garantir que vocês entenderam o justnaturalismo, tá? Exemplificando aqui Rousseau, para a gente poder partir para Kelsen. E aí, depois disso, a gente tem que voltar a essa questão para ver se essa é uma fala positivista ou justnaturalista. Tá? O que vocês acham hoje, lendo essa frase? Vocês acham que isso está mais para o direito natural ou para o direito positivo? Do direito natural. Também. Por quê? Porque me parece, de hoje, com a perspectiva de hoje, que o direito positivo estaria mais interessado na formalidade. Então, como ela fala no primeiro parágrafo, ela é formalmente válida. Se ela é formalmente válida, se ela não fere nenhum princípio constitucional, se ela não tem nenhum vício no processo legislativo que a criou. Então, se todo rito que possibilita que essa lei tenha uma validade formal foi cumprido, ela é formalmente válida, independentemente se da sua aplicação resulta, enfim, medidas injustas ou imorais. Me parece que o positivismo pensa dessa maneira. Isso. Parece que o positivismo pensa dessa maneira, de fato. Parece uma expressão muito importante aí. Tá? Porque praticamente todo mundo, inclusive eu, quando começo a estudar positivismo, né, na graduação, também tinha esse pressuposto e demorou muito tempo para entender que todo mundo tem esse pressuposto de que o positivismo ele necessariamente vai ser formalista. Positivismo é o formalismo. E o justnaturalismo, daí ele vai estar preocupado com os valores. E a gente vai analisar melhor o justpositivismo nesse semestre, nas próximas 4 aulas, que é justamente para a gente entender o positivismo nessa perspectiva formalista, mas também numa perspectiva não tão formalista assim. E aí, adiantando rapidamente, a gente está num contexto
que a nossa Constituição, por exemplo, traz positivamente valores e ideais de justiça. Então, e se uma lei disser para você, haja conforme a justiça, e você agir conforme a justiça, você vai estar agindo baseado na justiça ou baseado na lei? Entendeu a questão? Ambos. Mas aí, enfim, não tentando responder essa pergunta, mas pensando no exemplo anterior, eu acho que quando uma Constituição ela incorpora ideais de justiça de maneira positiva, o que passa, e talvez acaba respondendo um pouco sua questão também, o que passa a guiar a aplicação, por exemplo, dos magistrados, o que passa a guiar a aplicação é aquele ideal positivista, é aquela lei. Tanto que os limites a serem estabelecidos, ao meu ver, serão estabelecidos pela lei. Por exemplo, nossa Constituição tem acesso à saúde, por exemplo, que, enfim, o acesso à saúde pode se dar por diversas e múltiplas formas, nós delimitamos algumas. Nós criamos o SUS, nós criamos, né, as farmácias populares, mas o acesso à saúde é mais amplo do que isso em termos ideais. Né? Você vai ter remédio que não tem na farmácia do SUS, por exemplo. Ou você vai ter atendimentos que não são prestados, enfim. Então, eu acho que o que passa a guiar a sociedade deixa de ser, ou no caso não é, o ideal puro, por assim dizer, o ideal daquela coisa, o ideal de saúde, o ideal de educação, e passa a ser uma ideia positivista, uma espécie de abstração positivista daquele ideal. O positivismo faz uma abstração daquele ideal, e o que passa a governar a sociedade é aquela abstração e não o ideal em si, porque a abstração está incorporada. Tanto que... Agora, é só uma coisa, é o positivismo que faz isso ou é o direito positivo? Essa é uma boa pergunta. Entendeu? As leis estão dizendo, as normas jurídicas estão dizendo para a gente fazer isso, ou a escola de direito positivo está dizendo para a gente fazer isso? Entendi. É uma boa pergunta. Até então me parecia, enfim, que o positivismo levava a essa interpretação, por assim dizer. Você pega, na nossa Constituição, especificamente, que tem esses ideais muito claros, informa, né, de maneira positiva, e ela passa a governar a sociedade e não os ideais em si. Isabelle. Acho que a pergunta e a conversa com o Diego também de se tem uma lei que diz age de acordo com a justiça e eu ajo de acordo com a justiça, estou agindo de acordo com a justiça ou de acordo com a lei. Tem a ver com aquele verbete, né, que acho que o senhor passou faz umas aulas, que falava da tentativa de superação do justnaturalismo, usando os exemplos de Portugal e Espanha, que você usa o embasamento do justnaturalismo no momento constituinte. E a partir do momento em que esse momento constituinte se encerra, esse direito natural deixa de ser válido como argumento e passa a valer o direito positivo. E aí, nesse caso, estaria agindo de acordo com a lei e não com a justiça. Então, eu estou destacando esse ponto para dizer o seguinte, que a gente tem que entender bem o justnaturalismo para entender bem o justpositivismo. E depois de entender bem essas duas escolas, né, aí a gente vai analisar melhor, com mais instrumentos, uma passagem como essa que o Francisco colocou no chat. Porque quando a ministra coloca que mesmo se uma lei fosse formalmente válida, se ela estivesse violando um valor de justiça, por exemplo, ela não seria parte do direito. Será que ela está nos levando de volta ao direito natural? Ou ela está fazendo uma análise positiva do sistema jurídico, num contexto em que o sistema jurídico traz valores de justiça, como normas positivas? Entenderam a questão?
Então, depois que a gente tiver estudado bem Kelsen, a gente vai conseguir explicar por que que dentro do positivismo existe uma discussão de valores, de justiça, de várias questões que, aparentemente, à primeira vista, quando a gente começa a ler Kelsen, parece que nada disso se encaixa, parece que é só um formalismo. Tá? Mas não é só um formalismo, porque a forma jurídica, né, da Constituição, das leis e tudo mais, muitas vezes trazem comandos que são baseados em valores. Tá? A gente vai estudar isso mais para frente. Tá? Então, Francisco, eu não vou analisar essa questão inteira hoje. A gente vai analisar essa questão ao longo desse próximo mês. Tá? Vamos lá. Quem mais quer falar? João. Fala, professor. Bom dia. Eu acho que o senhor falou boa parte do que eu iria falar, mas enquanto eu estava lendo o primeiro texto de Kelsen, eu percebi que em determinado momento ele vai tratar da validade. A validade, de acordo com a visão de Bob em relação aos positivistas, é simples. Superior à justiça, superior à eficácia, superior a tudo. Só que Kelsen, que queira ou não queira, é o cara mais relevante dentro do positivismo, tratou a validade, em certa medida, como, entre aspas, com um pouco de necessidade da eficácia. Para que uma norma seja realmente válida, é necessário que ela tenha eficácia na sociedade. É necessário que as pessoas a sigam. E a partir do momento que as pessoas começam a seguir, como o senhor disse numa aula muito tempo atrás, essa norma se integrou ao senso comum. Eu acho que uma norma só consegue se integrar ao senso comum a partir do momento que existe uma valoração, a partir do momento que a sociedade enxerga essa norma com valor, não somente como algo positivado, mas como algo justo, como algo correto, como algo eficaz. Então, achei genial que os positivistas são tratados como indivíduos que distinguem completamente a validade da justiça, a validade da eficácia, só que Kelsen junta os dois. Entretanto, coloca mais validade, os três, na verdade, coloca mais validade dentro da eficácia, mas os três são essenciais. Os três são necessários para que a coisa realmente aconteça. Isso. O que Kelsen está preocupado, e vejam vocês, Kelsen está muito preocupado com a separação entre uma análise metódica da justiça em si, da moral em si, e do jurídico. Ele está muito preocupado com as distinções metodológicas. Ele está muito preocupado com o uso rigoroso dos conceitos. Tá? E aí, quando a gente usa os conceitos de maneira rigorosa, a gente precisa separar as coisas. Separar as coisas não significa rejeitar as coisas. Então, separar a validade de eficácia, né, não quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Isso faz parte da aspiração científica de Kelsen, né, de ter rigor. Tá? Então, quando você diz que existe aí um mínimo de eficácia necessário para a validade do direito, Kelsen reconhece isso, né? Isso mostra que existem conexões, existem pontes. Tá? O positivismo ele não rejeita essas questões. Ele se preocupa em ter uma clareza metodológica em relação a essas diferentes questões. Tá? Diga. Eu tenho um pouco de dificuldade da compreensão de perceber o direito positivo, essencialmente positivo, retirando não sei se completamente, mas enfim, o direito natural. Na medida em que você olha, por exemplo, o princípio, né, o direito formal, o direito material, né, quando você já trata o formal da lei e o material no sentido de igualar os desiguais. Aí eu confesso que eu tenho uma dificuldade de perceber o direito positivo na sua essência 100% positivo, sem ter o natural, dado que a essência do ser humano sempre predispõe o natural, né? O conceito de justiça, de moral, essa coisa toda.
Eu vou retomar esse ponto, tá? Quando enfatizando a diferença do ponto de vista metodológico, do justnaturalismo para o justpositivismo. Mas antes eu quero ouvir o Gabriel. Pegando, professor, o embalo de Jorge também, indo para Kelsen, ele também fala, em certo momento, das normas como são e como deveriam ser. Ele até atribui um juízo de valor. Aí até me veio essa dúvida, né? Ele tenta fazer essa distinção metodológica para trazer uma teoria pura, né? Aí eu fiquei me perguntando se ele teria essa questão de justiça também, como é e como deveria ser. Sim. Tá. Então, vejam, primeira coisa que a gente precisa entender sobre Kelsen e sobre os positivistas é que Kelsen não rejeita a relevância da teoria da justiça. Ele tem livro só sobre isso. Mas é um livro separado. Perceberam? Ponto. Ele vai dizer assim, teoria do direito é uma coisa, teoria da justiça é outra. Então, desculpa. Diga, pode falar. Não, é porque posso explicação parece, de certa maneira, que a visão que nós temos do positivismo é quase como se nós tivéssemos adotado para a prática cotidiana e diária apenas a parte em que ele fala do direito. E aí a gente tem essa impressão de que ele só se preocupa com isso, com os ritos formais e não com a justiça. Tem isso, tá? É mais do que isso. Kelsen é um autor mal representado, né? Muitas vezes no discurso comum nosso. Tá? Às vezes a gente usa o Kelsen como saco de pancada das nossas frustrações, né, em relação às leis e ao direito. A gente queria que o direito fosse melhor, fosse mais justo. Aí a gente culpa o positivismo por isso. Diga, João. Mas eu acho isso extremamente cômico, sabe, professor? Porque a intenção principal de Kelsen, em se tratando de justiça, é simples. É tentar colocar o conceito de justiça dentro de uma concepção jurídica, sabe? A justiça em si está conectada diretamente com as normas, embora ela não seja necessariamente subordinada às normas. Nossas normas em si possuem uma justiça, todavia essa justiça é uma justiça relativa que não é dada pelas normas, sabe? Não tem como você chegar aqui e caracterizar a visão de Kelsen como uma conexão intrínseca entre as normas e a justiça. Ou seja, a justiça tem que necessariamente estar na norma e a norma tem que necessariamente gerar justiça. Dentro de um contexto, um ordenamento jurídico pode muito bem ser extremamente válido, pode seguir seu padrão de coercitividade, pode deter um monopólio de poder dentro de um território. Todavia, as pessoas podem interpretá-lo como injusto. E isso é a concepção social. Essa é uma distinção dada por Kelsen de um modo absolutamente coerente, na minha opinião. O justo não é subordinado à norma sempre. O justo não se conecta diretamente com a norma e não tem por que a gente culpar Kelsen por isso. Acho que pelo contrário. Eu acho que esse é o ponto mais forte dele, sabe? Isso, então vamos fazer aquela operação, tentar entender quais são as consequências práticas do justnaturalismo, a partir da teoria de Rousseau. Eu digo assim, determinada lei positiva, né, que é publicada por um governo, ela, por exemplo, estabelece a escravidão, né? Ou estabelece um regime de servidão, de desigualdade, baseado em uma vontade particular de um grupo de pessoas que fez uma lei e está impondo pela força a todos os demais.
esta lei está de acordo com o direito? Depende, professor. De acordo com Da a visão. perspectiva de Rousseau. Ah, perfeito. Não. Então, como é que pode ter uma lei em desacordo com o direito? Não existe uma lei em desacordo com o direito. Existem leis distorcidas que não se conectam com o direito. E a partir do momento que elas surgem, o povo pode, entre aspas, destituir o soberano distorcido que impõe essa lei. Você vai dizer que, na verdade, que ela não é uma lei de verdade, né? Sim, exatamente. Porque uma lei de verdade, ela deve estar de acordo com o direito, com a justiça. Não é isso? Perfeitamente. Então, o direito positivo, ele serve para avançar um ideal de justiça. E ele só é válido se ele é justo. Se ele não for justo, ele pode ser deixado de lado, em nome da justiça. Certo? Essa é a visão justnaturalista sobre o direito. De que o conceito de justiça ele se sobrepõe às leis positivas. Então, para você, se você quer ser um jurista, uma jurista, se você quer ser uma teórica do direito, Isabelle, onde você vai encontrar o conhecimento jurídico verdadeiro? Na filosofia moral. Percebeu por quê? Na teoria de Rousseau? Sim, porque se não tiver uma base na filosofia moral, então não é lei. Está usando uma fantasia de lei, mas não é. Porque, na verdade, né, até do ponto de vista do iluminismo, né, esse direito, essa verdadeira justiça que vai se alcançar, ela está no futuro. Porque as sociedades elas têm desigualdades, né, práticas. Então, precisa haver a superação da desigualdade. Então, o direito de verdade ele está no futuro, né? A justiça que virá. Vai se estabelecer no futuro uma sociedade igualitária, uma sociedade justa. Então, as leis elas devem servir para nos levar a esse futuro. Por isso que o iluminismo é um movimento intelectual voltado para o progresso da história. Agora, isso significa então dizer que a formação do jurista ou da jurista, daquele que vai estudar o direito, deve ser uma formação moral. De que a análise do direito é uma análise da moral. Porque a moral se sobrepõe ao direito. Entendeu? Diga. Caraca, professor, agora eu tô tendo. Acho que eu perdi um pouquinho do áudio ali do João. Só ouvi um pouco do entusiasmo. Então, vocês conseguem perceber a conexão entre o justnaturalismo e a moralidade, né? A ideia de que a moral está acima das leis positivas, certo? E o justnaturalismo, ele traz a ideia do verdadeiro direito. De que por exemplo, para Rousseau, né? Uma sociedade que coloca nas suas leis o regime de escravidão, ele não está de acordo com o verdadeiro direito, o direito moral. Né? Ele vai se referir a um verdadeiro direito como um direito que deve ser estabelecido numa sociedade justa. É um direito de cunho universalista, mas que não é necessariamente aquele que coincide com a ordem jurídica particular. Como é que está a conexão de vocês aí, gente? Só o nosso amigo João que
que caiu. Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo aqui. Tá? Aqui também. Ok. Ok, legal, né? Então eu tenho que dizer que isso é uma preocupação muito relevante, tá, para a formação da teoria do direito, ciência do direito. Essa ideia de que a formação da filosofia moral, da teoria da justiça, que deveria ser preponderante. Kelsen é o autor que quer separar essa teoria da moral, a teoria da justiça, da teoria do direito. É esse o sentido da pureza metodológica. Tá? Kelsen vai observar que a análise da teoria do direito deve ter como ponto de partida não o ideal moral, não o ideal de justiça, mas a compreensão do próprio direito positivo. O direito positivo ele deve ser explicado e compreendido nos seus próprios termos, porque ele traz os próprios critérios da sua explicação e da sua validação. Essa é a compreensão metodologicamente pura da teoria do direito. Essa é a aspiração científica de Kelsen. Está voltada para a ideia de que o direito é um objeto de estudo científico. Eu tenho aqui um objeto, mas esse objeto é um objeto inanimado, né? Um objeto que eu não tenho muito como interagir com ele, a não ser pelo meio físico. Mas eu tenho aqui um livro. Tá? E esse livro, se eu quiser entender esse livro, eu tenho que ler. E, vejam vocês, eu tenho que levar a sério o que está escrito aqui. Eu não vou entender esse livro se eu simplesmente disser assim, eu vou estudar a moral e a justiça e tudo mais, e eu já vou saber o que está escrito nesse livro. Não. Eu só vou entender esse livro dando a esse livro a oportunidade de trazer novas ideias, significados. Por que eu estou usando esse exemplo? Que Kelsen ele busca estabelecer uma ciência do direito. Na ciência dos materiais, eu posso fazer vários testes, botar isso aqui numa máquina para ver quanto de pressão que esse objeto aguenta. Tá? Então, eu posso fazer vários exames de laboratório, de testes com esse objeto. Mas eu não vou perguntar nada para esse objeto, porque esse objeto ele não vai me falar nada. Mas o direito positivo ele é diferente. O direito positivo, eu não consigo fazer testes físicos com direito positivo. Eu não consigo levar o direito positivo para um laboratório. Mas isso não quer dizer que eu não possa agir cientificamente com o direito positivo. O argumento de Kelsen é: cientificamente, o que eu devo fazer com o direito positivo é encontrar no direito positivo a sua própria explicação. Estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Sim. Tá? Então, o direito positivo, ele traz, por exemplo, critérios para definir o que é o direito positivo. Conseguem perceber isso? Então, nós temos, por exemplo, a nossa Constituição, ela diz como são feitas as leis. Como que é um projeto, como que se faz uma iniciativa de lei, um projeto de lei, aí como que a lei vai ser votada, aí como que ocorre a votação, e depois da votação tem a aprovação da lei, e depois vem a sanção, aí a lei entra em vigor. Todas as informações que a gente precisa, todas as informações que a gente precisa para entender o direito positivo, onde que a gente encontra? Respondam aí.
No próprio direito positivo. Entenderam? É na moral? Não, né? Então, Kelsen está preocupado em estabelecer uma análise científica do direito, porque ele reconhece que o direito é um objeto específico, mais próximo de um livro, né, do que de uma caneca. Mas não é um livro, é uma coisa diferente. Mas é mais próximo no sentido de que o direito ele fala sobre si mesmo. Só porque diferente do livro, que eu posso ler ou eu não sou obrigado, em relação ao direito, existe um vínculo jurídico, né? Eu tenho que levar o direito a sério. O direito ele tem essa dimensão coercitiva. Então, por exemplo, assim, quem é que já ouviu falar sobre a distinção entre imposto e taxa? Alguém já ouviu falar sobre isso? Imposto e taxa? Sim. Então, Jean, se você colocar na internet qual que é a definição de imposto e qual que é a definição de taxa, você vai encontrar inúmeras páginas, né, da internet, livros, artigos sobre essa distinção. Concorda comigo? Sim, Esse é um assunto que às vezes cai em concurso público, né? bastante. As normas jurídicas brasileiras, elas dão explicação sobre o que é imposto e o que é taxa? Não, na medida que você, lá no texto constitucional, está definido a vinculação, a vinculação. Agora, a interpretação é que fica por conta da doutrina. Então veja o seguinte: se a gente abrir o Código Tributário Nacional, a gente vai ter ali um exemplo de uma norma jurídica, é uma norma positiva, norma jurídica positiva, que explica o significado das palavras utilizadas na própria norma. Algumas normas têm essa característica, alguns códigos têm essa característica. A norma jurídica que vai instituir determinados impostos, ela traz um artigo dizendo o que é o imposto. Percebe a questão? Veja que, diferente de outros objetos de estudo, objetos inanimados, tá? Uma norma jurídica, ela traz em si os critérios da sua própria compreensão e da sua própria aplicação. Se eu rejeitar os critérios positivos de aplicação do direito para aplicar o direito conforme a minha concepção moral, eu vou estar me guiando pelo direito ou eu vou estar me guiando pela minha moral? Pela moral. Professor, onde fica a doutrina e a jurisprudência nessa história? A doutrina e a jurisprudência vão fazer parte do nosso estudo aqui, tá? Sobre as fontes jurídicas. Tá? Mas não nesse momento. Gabriel. Seria, professor, em uma certa síntese, como se o direito parasse de ser um meio para chegar ao fim, que seria a moral, né, a justiça, e seria o fim em si mesmo, né? O direito seria um fim em si mesmo? Sim. Você quer dizer que Kelsen argumenta que o direito é um fim em si mesmo? É isso?
Não, então, acho que seria no... assim, no sentido que o direito, ele se torna tem sua própria compreensão, vai se auto proclamar, vamos dizer assim, vai se auto dizer. Então vamos reconstruir essa frase. Vamos falar assim, o direito positivo, ele traz em si os próprios critérios para a sua compreensão e para a sua aplicação. Faz sentido isso? Sim. Não estou dizendo que ela é um fim em si mesmo. Porque fim em si mesmo leva para uma coisa mais metafísica. Eu estou preocupado aqui primeiro com a nossa compreensão do objeto, tá? O nosso estudo do objeto. Então, o estudo do objeto direito positivo brasileiro, ele não pode se dar sem que a gente parta do que dizem as normas positivas do direito positivo brasileiro. Faz sentido? Então, ele não começa pelos ideais de justiça, ele começa por uma busca de quais os critérios que são estabelecidos por esse direito particular. Então, o direito positivo ele vai ser sempre um sistema particular de direito, com as suas próprias regras. É como se o direito fosse, realmente é uma pergunta, tentando compreender, uma ciência por si só, no sentido de que ele tem seu próprio objeto, ele não precisa de fontes externas para poder se analisar. Ele é uma ciência em si, que não precisa de outras fontes, advindas de outras ciências ou da filosofia, para analisar a si mesmo, para analisar o seu objeto. Então, eu vou tentar colocar de uma maneira mais precisa, que eu acho que para a gente entender Kelsen. Kelsen está dizendo que a gente é capaz, a gente pode, ele está afirmando, a gente pode fazer uma teoria do direito que é só jurídica. Eu estou falando mais ou menos a mesma coisa que o Diego falou, né? Mas de um jeito mais específico. Então, a gente está fazendo uma teoria do direito que é uma teoria exclusivamente jurídica do direito. Então, a teoria pura do direito nesse sentido. Afirmar isto, de que nós podemos fazer uma teoria pura do direito, não é afirmar que a gente deve pegar os livros que falam sobre moral, sobre sociologia, sobre justiça, sobre todas as outras coisas e jogar fora. Não é isso. Mas é dizer que é possível estabelecer uma análise teórica do direito positivo baseada fundamentalmente no próprio direito positivo. Faz mais sentido agora? Sim. João. Fala, professor. Eu acho que, em determinado ponto, o Gabriel está totalmente certo em falar que o direito, entre aspas, é um fim em si mesmo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é qual a intenção do direito? E, nesse sentido, Kelsen dialoga muito com Weber, sabe? Weber diz que, a partir de determinado momento, o Estado surge, principalmente com o capitalismo, para monopolizar o uso da violência. Weber diz que o Estado de Direito em si, as normas jurídicas, o Estado, o principal instrumento para fazer com que as normas aconteçam, para fazer com que as normas sejam reguladas, surgem com o intuito de também utilizar-se da violência monopolizada, da coerção monopolizada do Estado, para fazer as normas serem efetivas. E as normas são efetivas para quê? Para gerar paz. E a paz é gerada a partir do momento que a violência, que a morte do homem contra o homem seja extinguida. O fim do direito
é fazer com que o próprio direito tenha a função básica de acabar com a guerra, neutralizar qualquer tipo de violência. E essa neutralização da violência surge do quê? A partir do próprio direito, a partir do uso do direito pelo Estado, monopolizando a violência, monopolizando o uso da coerção para gerar paz. O direito é um fim em si mesmo, com um fim, todavia, de conquistar a paz, de fazer com que a violência, mesmo em caso de legítima defesa, que até o presente momento é exceção justificável, ocorra. Para mim, o direito é um fim em si mesmo, professor. E, inclusive, essa interpretação de Kelsen é genial, porque antes as pessoas analisavam o direito em si com muita força de justiça. E essa justiça, que queira ou não queira um valor totalmente subjetivo, era interpretada de acordo com a visão da pessoa que está no poder. Hoje, a justiça não tem mais um teor relevante. O teor relevante de todo o Estado é justificado com base em conquistar a paz, utilizando-se da violência. Eu viajei nesse conceito de Kelsen. Não sei se me fiz claro. Você está tocando num ponto bem relevante, tá? Essa conexão com o Weber, ela é bem importante para a gente entender essa dimensão do contexto do positivismo, tá? De formação de estados modernos, burocráticos, impessoais, né, que não são baseados simplesmente em laços pessoais de lealdade ou coisa assim, não, é um estado institucional. Só adicionaria ali para a gente refinar a nossa concepção de que eu disse para a gente evitar um pouco essa ideia do direito como fim em si mesmo, porque se o direito é um fim em si mesmo, então o fim não é a paz social. Eu acho que o que você comentou é assim, o direito, ao ter um fim em si mesmo, tem como efeito colateral a paz. Mas se o objetivo for a paz, então, eventualmente, normas jurídicas trazidas pelo próprio direito podem ser deixadas de lado em nome da paz. E aí a gente sai do direito positivo. Então, a finalidade do direito, ela perde um pouco da relevância para análise do significado do direito positivo. Porque a gente vai encontrar as finalidades do direito positivo dentro do próprio direito positivo. E em um país, essas finalidades podem ser umas, por exemplo, impor para todas as pessoas regras de uma religião. Isso pode ser colocado no direito positivo, né? Mesmo não sendo aparentemente... Entendeu? Fica mais coerente Professor, assim, né? eu acho que ficou muito mais coerente, mas então eu interpretei o texto de um modo um pouco mais errado, sabe? Porque em determinado momento do texto, Kelsen diz que a intenção básica, intrínseca do direito é gerar a ordem, monopolizando a violência e, consequentemente, entre aspas, gerando paz. O intuito do direito é gerar ordem, a ordem gera paz. Eu acho que o direito surgiu exclusivamente com essa intenção. O direito surgiu para gerar paz e talvez a paz seja um conceito básico, um conceito que é o direito em si. Talvez eu Quando a esteja gente viajando fala... demais, eu acho. Não, Eu é tô que assim, viajando ó, quando a gente fala... Não, quando a gente fala que o direito surge para alguma coisa, que tipo de questão é essa? Essa é uma questão de teoria do direito? Essa é uma questão histórica, para a gente analisar quando que o direito surgiu? Essa é uma questão antropológica, para a gente analisar nas diferentes sociedades humanas qual que é a função do direito em diferentes sociedades? Essa é uma questão filosófica, né? De para que o direito deveria surgir. Eu vou simplificar aqui a questão, eu vou dizer o seguinte: para a teoria pura do direito, observem vocês, para a teoria pura do direito, a única coisa universal que existe no direito tá? Agora vou dar uma definição. É a pretensão de ser cumprido, né?
todo direito positivo, ele é construído com a pretensão de que o direito positivo seja cumprido. Todo mundo entendeu esse ponto? Tá? Então, o pressuposto da teoria pura do direito é de que toda norma jurídica positiva pretende ser cumprida. As normas jurídicas positivas não são feitas, né? Não fazem sentido como uma sugestão, como uma recomendação, como um conselho. Tá? Não. As normas jurídicas positivas possuem uma pretensão de normatividade, de cumprimento. Então é por isso que existe um mínimo de eficácia necessário para a definição da norma enquanto norma positiva. Tá? Se ela não tiver nenhuma eficácia, então ela não é mais uma norma jurídica. Mas enquanto houver uma pretensão de eficácia, quer dizer assim, pode até ser que ela não está sendo cumprida agora, mas a gente tem a pretensão de que ela vai ser cumprida, aí ela é uma norma jurídica. Então, essa pretensão de eficácia, ela está em toda norma jurídica positiva, de acordo com a teoria do direito de Kelsen. É entendendo isso que vocês vão entender o conceito mais fantasmagórico de norma jurídica fundamental. Vocês já ouviram falar da norma jurídica fundamental e vocês não entenderam o que é norma jurídica fundamental, não é isso? A norma jurídica fundamental é basicamente essa pretensão de que as normas jurídicas devem ser cumpridas. É o pressuposto lógico do sistema. Tá? A gente vai voltar a esse ponto mais para frente. Isabelle. Dando a viajada aqui no juspositivismo, no jusnaturalismo, me pareceu que o que poderia acontecer, fazendo uma suposição, o jusnaturalismo seria usado de forma distorcida para justificar regimes e leis. Porque diria, se essa lei não fosse justa, o povo já teria se revoltado. Se ele não se revolta, é porque ela é justa. Mas aí o juspositivismo, ao separar a validade da lei de sua justiça, dá para a gente um instrumento de que não é porque ela é válida que ela é justa. E dá para a gente essa instrumentalização para brigar pela justiça da lei em si. Isso que você está trazendo é muito, muito importante. Muito, muito relevante. Tá? Porque quando a gente mistura a nossa definição do que é o direito e do que é o moralmente justo, a gente se compromete com a legitimidade do direito vigente. Né? Porque, afinal, se não fosse justo, não seria direito. Então, se é direito, é justo. Então, existe aí uma conexão moralista legitimadora do direito que foi, e talvez até hoje seja, né, uma das principais funções do direito natural, enquanto corrente de pensamento. É legitimar as relações de poder, dizendo que elas são naturais, que elas são justas. E o positivismo jurídico, ele justamente nos permite uma separação entre moral, justiça e direito positivo, e ao nos permitir essa separação, faz com que um estudo crítico do direito seja muito mais fácil. Porque nós não estamos comprometidos com o ideal de justiça na análise do direito. É isso que você quer dizer? Isso mesmo. Então, o positivismo jurídico, ele nos leva, de um ponto de vista metodológico, à abertura
para um relativismo de valores. Quer dizer, eu, com as ferramentas do positivismo, eu sou capaz de analisar sistemas jurídicos diferentes, inclusive sistemas jurídicos que possuem valores que eu, pessoalmente, rejeito. Não é mesmo? Uhum. Então, eu estava mencionando que pode fazer parte de um sistema jurídico positivo a imposição de valores religiosos. Né? Se em um país se diz assim que os casamentos deverão seguir tais e tais regras, que são regras de uma determinada religião, aquelas são normas jurídicas. Eu não vou dizer assim, não, aquilo não são normas jurídicas porque elas não estão de acordo com os meus critérios de justiça. Eu vou analisar se são regras jurídicas ou não, baseadas nos critérios positivos de direito daquele país. Não é mesmo? Uhum, sim. Às vezes até uma diferenciação, inclusive, de moral entre os grupos sociais, né? O grupo social que instaurou a norma e o grupo social que poderia ser uma minoria, por exemplo, para o qual não é exatamente justo aquilo. Então a gente tem muitas vezes no discurso do senso comum uma completa inversão de uma compreensão teórica rigorosa da teoria pura do direito. Porque no senso comum, o positivismo é aquilo que seria usado para legitimar o direito. Legitimar as leis independentemente da sua justiça, para impor a ordem e tudo mais. Né? Como se o positivismo fosse um instrumento de legitimação do governo. Né? Mas, enquanto teoria do direito, o positivismo, ele expressamente fala que ele não está legitimando governo nenhum, regime nenhum. Ele está preocupado não em legitimar, mas em analisar esse objeto cientificamente. Ficou claro isso? Muito. E ao fazer isso, ele nos livra, né, dessa conexão entre justiça e moral como ponto de partida. Se a gente abandona esse ponto de partida, de que direito e moral são a mesma coisa, então a gente pode fazer uma avaliação crítica do direito e dizer assim, não, esse direito, que é sim direito positivo, talvez poderia ser melhor. Não é mesmo? Então tem várias pessoas aqui que podem ter opiniões sobre que leis que deveriam mudar no país. Né? Então, por exemplo, tem no código, na nossa legislação penal, de maneira geral, né, a criminalização de certas formas de violação de direitos autorais. Dependendo da forma como a gente interpreta a lei e como a jurisprudência vai aplicar a lei, é possível enquadrar dentro do direito positivo? Estou dizendo, é possível enquadrar dentro do direito positivo? O compartilhamento aqui de um livro, ou, por exemplo, se eu exibir para vocês numa aula um filme, do começo ao fim, um documentário para vocês, isso pode ser enquadrado dentro do direito positivo como um crime de violação aos direitos autorais, dependendo do contexto. Né? Eu estou dizendo assim, eu acho que a gente deveria mudar essa lei. Eu acho que a gente deveria ter um sistema melhor de regulação dessas relações. Mas eu não estou dizendo assim, porque eu acho que tem consequências imorais, isso é impossível dentro do direito positivo. Caracterizar a criminalização dessa conduta. Perceberam?
Vamos lá, João, Diego, quem mais? Isabelle, fez sentido o exemplo? Acho que é um Bastante. exemplo também meio... Vamos lá, gente, então. Professor, Diego levantou a Diga. mão primeiro, então acho que ele tem Sim, que fui falar. eu, João, mas ele meio que já respondeu aí, eu abaixei, você pode falar, tranquilo. Ah, perfeito, então. Obrigado, chefe. Professor, eu estava lendo uma leitura marxista, convenhamos, as leituras marxistas, até mesmo no direito, são as melhores, mas eu percebi que a discussão de justiça gerada por Kelsen transformou completamente a discussão anteriormente de justiça gerada pelo justnaturalista. E agora, atualmente, a gente está discutindo a concepção de justiça de Kelsen. A partir do momento que a discussão de justiça seja totalmente subjetiva, inserida no tempo e no espaço, as pessoas começam a dar muito valor à subsunção jurídica, a simplesmente a efetivação das normas. Professor, se determinada norma, tirando, obviamente, seu caráter de justo e injusto, é efetivamente feita, é efetivamente imposta, é efetivamente regulada, tá aí o que Hans Kelsen, entre aspas, considera como justo. Será que a partir do momento que a justiça é tirada de jogo, ou pelo menos deixada de ser relevante, a sociedade não se transforma completamente de um jeito anestésico? Por exemplo, de acordo com certas normatividades, a brasileira em si, o furto e o roubo são crimes. Se o indivíduo roubar um pão, é totalmente coerente com as normas esse indivíduo ser punido, embora o roubo se dê pela necessidade de sobreviver. A extinção, a exclusão da justiça da discussão traz suas consequências. Tentar caracterizar a justiça como algo absolutamente subjetivo, dado por cada jurista, dado por cada indivíduo, traz uma consequência enorme, que é fazer com que o direito se torne simplesmente a efetização das normas. E se as normas não forem totalmente benéficas, e jamais serão, talvez a sociedade se sinta danificada. Talvez a sociedade não seja tão bom quanto ela seria a partir de uma discussão mais coerente com a justiça, a partir de uma discussão em que a justiça tenha um valor, pelo menos, equânime da norma. Como a gente pode resolver isso, professor? Será que a leitura marxista está mais coerente ou a leitura de Kelsen se faz mais efetiva em uma sociedade melhor? Eu posso dizer com bastante clareza de que a teoria pura do direito de Kelsen, né, essa obra, esse livro, não é feita para resolver os problemas de um direito que nós precisamos transformar para entender uma sociedade melhor. É uma obra que vai nos dar instrumentos de análise do direito. E aí, como consequência disso, se a gente tiver melhor instrumento de análise, aí a gente vai estar numa posição melhor para mudar o direito. Tá? Se a gente não entender de fato sobre como o direito funciona, aí tem mais chance da gente se confundir e a gente não conseguir transformar o direito para uma sociedade melhor. Acho que essa é a perspectiva de Kelsen. Tá? Então, vou dar um exemplo bem concreto. Kelsen está aqui nesse livro discutindo sobre a teoria do direito baseada exclusivamente em critérios jurídicos e não em critérios morais. Então, vamos analisar dois sistemas jurídicos hipotéticos, vagamente conectados com a realidade, mas hipotéticos para a gente purificar aqui a discussão. Digamos que tem um sistema jurídico A. O sistema jurídico A, ele estabelece o crime de furto de alimentos para comer, né? Estabelece a conduta, né? Subtrair um alimento para comer como um crime e coloca como punição que a pessoa tenha a mão decepada. Não. E a sociedade, o sistema jurídico B, agora um segundo sistema, diz assim, um furto quando realizado, né, para a própria alimentação imediata, não se qualifica como tipo penal, como furto. Você tem um excludente ali de tipicidade. Você pode dizer que é bagatela,
ou que então vai condenar a pessoa a uma consulta com o pessoal da assistência social, por exemplo. A condenação é você ter que entrar em algum programa de assistência. 2 sistemas jurídicos, certo? Um sistema jurídico é mais jurídico do que outro? Não, professor, não. Porque o que faz do sistema jurídico ser jurídico? Né? Aqueles critérios. Entendeu isso? Aí é que tá, tipo, um sistema jurídico faz com que o indivíduo tenha a mão decepada para sobreviver, para comer, enquanto o outro Enquanto não o outro. permite. E os dois são jurídicos, os dois são relevantes, os dois são pertinentes, os dois estão no direito. Isso tem uma, E cabe isso a nós, politicamente, lutarmos para um ou para outro. Né? Alguns entre nós talvez achem que o certo é decepar a mão da pessoa. Se a gente investigar bem, às vezes tem alguém que pensa assim. Mas quem não pensa assim, não pode ficar de braços cruzados e dizer assim, não, a justiça e o direito vão resolver tudo, porque afinal o direito é justo. Não. Professor, Kelsen, em determinado Sim. momento do texto, diz que as normas, as condutas que são geridas pelo direito, na verdade, as condutas que surgem na sociedade, tendem a ser totalmente reguladas pelo direito, de modo positivo ou negativo. A partir do momento que uma conduta é gerida dessa forma, a partir do momento que o direito gere todas as condutas universalmente, transformar o modo como uma conduta é gerida não traria danos para esse ordenamento jurídico, fazer com que o ordenamento jurídico que permita que a mão seja permita não, obrigue que a mão seja decepada a partir do momento que o cara rouba para sobreviver, não traria danos para esse sistema jurídico? Não entendi qual que é o perigo de dano ao sistema jurídico. Ou A seja, mudança? exatamente, tipo, a mudança em si não afetaria o sistema jurídico no todo? Você consegue imaginar um exemplo dentro do nosso sistema legal que é proibido e que poderia ser transformado e poderia ser permitido? Com alguma mudança legal? Eu acho que o modo como o imposto de renda, ou seja, o sistema tributário é gerido, poderia se transformar de um jeito mais efetivo. Tá. Então, se houvesse um projeto de lei federal, né, de iniciativa ali do Congresso Nacional, fosse discutido na Câmara dos Deputados, depois discutido no Senado, aprovado nas 2 casas, passasse pela sanção do presidente da República. Essa mudança na legislação, ela é uma ameaça para o sistema jurídico ou ela é exatamente o sistema jurídico funcionando? Ah, entendi. Entendi perfeitamente, professor, mas é uma questão um pouco mais pertinente do que eu fiz anteriormente. Essa discussão se trata de uma discussão no qual a justiça está sendo mais relevante para transformar o ordenamento jurídico. As noções de justiça da sociedade estão se transformando, por exemplo, ou estão sendo efetivas, transformando o sistema jurídico, e, consequentemente, a justiça, em determinado ponto, pode ser relevante para transformar o ordenamento jurídico, pode ser mais relevante para transformar a validade. Isso não seria um pouco contraditório com a noção positivista, que sempre dá mais relevância à validade? Aí nós precisamos identificar um outro ponto, que eu acho que está no capítulo posterior, de que o sistema jurídico, ele não é estático. Ele é um sistema dinâmico. Existem transformações constantes no ordenamento jurídico. Ele está sempre em movimento. O direito não é uma única coisa parada no tempo. Ele a todo momento está se transformando. O direito positivo está se transformando ao longo do tempo. E esse direito positivo ele pode caminhar numa direção ou em outra. Tá? O que move, para que direção move, vai ser guiado pela política.
Tá? E a política, ela pode ser... Política que eu estou falando aqui, né? As eleições, as votações no órgão legislativo, quais são os atores políticos dentro do Estado, tá? Pensando num Estado razoavelmente democrático. Tá bom? Então, se a política for movida por uma discussão moral, então o sistema jurídico vai caminhar mais uma direção moral. Se a política for movida mais por uma discussão de ideais de justiça redistributiva ou de justiça retributiva, dependendo do tipo de discurso, vai mais para uma direção ou para outra. Mas isso significa o motor da mudança, do dinamismo do sistema jurídico positivo. Isso não muda o critério que o operador do direito, o advogado, o juiz, o critério que esses operadores vão usar ainda são critérios jurídicos. Não vão ser critérios morais. A moral vai influenciar a formação da norma, a leitura da norma, a interpretação, muitas vezes, mas através dos critérios jurídicos. Viu essa ponte? Não é imediato. É sempre através do sistema jurídico. Não é mesmo? Então a gente pode discutir aqui várias questões jurídicas que estão relacionadas a pautas morais, religiosas, ou de ideais de justiça, ou de valores. Então existe muita divergência entre diferentes visões de mundo acerca de, por exemplo, a criminalização do aborto. Tá? Um processo que é natural, na maioria dos casos, mas que, quando for feito por humanos, aí seria criminalizado. Tá? Então, se houver uma discussão moral, né, em que as pessoas discutam numa direção contrária à criminalização, o direito pode se transformar. Mas, quando o direito se transforma, a aplicação do direito muda, não por causa da moral, mas por causa da transformação do direito. Entendeu? Então, o Francisco colocou no chat ali, crimes famélicos, né? Crimes baseados na fome. A eles é aplicado o princípio da insignificância, né? A ideia da bagatela. Também se aplica a outras ideias que já estão presentes no direito positivo, como o furto de uso, né? Eu peguei uma roupa da loja, usei, andei, dei uma volta no shopping, fui lá e coloquei de volta no mesmo lugar. Será que isso é um crime de furto? Você preso? Ou não? Aí, claro, a doutrina penal, a teoria penal vai ter suas próprias regras, né? Mas essas são regras jurídicas. Não são necessariamente regras baseadas na moral. Elas têm conexão com a moral, mas elas não estão fundadas sobre a moral. Mais dúvidas, gente? A gente ia encerrando aqui essa aula. Oi, prof. Diga. Oi, só por curiosidade, já que, né, já está terminando a aula, e eu resolvi deixar para agora por isso. Que esse idealismo que o Rousseau traz, de a gente ver o direito no futuro, a gente ver a justiça no futuro, ver tudo como uma projeção, né, como um ideal a ser alcançado, acho que está bem escrito no início do texto dele, né, que ele diz, eu não sou jurista e eu não sou tudo, porque se eu fosse, eu não estaria aqui, eu estaria escrevendo as leis. E aí acho que mostra essa diferença da não praticidade imediata do discurso desnaturalista. Isso.
E, de certa forma, essa aspiração de transformação da sociedade. É Sim. por isso que, em especial, Rousseau é um autor considerado revolucionário, porque ele permite o seguinte raciocínio, de que as coisas, do jeito como elas estão, elas não são baseadas na justiça. E as coisas estarão baseadas na justiça no futuro. E entre o presente e o futuro deve haver o que é uma transformação da sociedade. Não é mais ou menos não são mais ou menos esses os passos lógicos que a gente extrai da obra? Sim. Então, por isso que a filosofia iluminista é voltada para uma ideia de progresso na história, de que no passado estava pior, né? Hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor, justamente porque haverá um processo de transformação, de mudança. Então, por isso que os herdeiros, digamos assim, intelectuais do iluminismo, né, são aqueles que acreditam na mudança, na transformação do direito ou das instituições voltadas para um futuro melhor. Então, nesse sentido, o iluminismo ele é contrário, né, politicamente, em linhas gerais, a um pensamento conservador. O pensamento conservador vai dizer que o jeito certo de se fazer as coisas é mais ou menos estabelecido pela experiência, pelo passado, pelas tradições. A maneira como as coisas estavam no passado talvez fosse até melhor do que a maneira das coisas como elas estão indo hoje. Então, esses são visões de mundo, digamos assim, distintas, né? E o positivismo jurídico, ele não tem um comprometimento ideológico particular. Ou pelo menos a sua aspiração é de não ter um comprometimento ideológico particular. Então, o positivismo ele não quer ser uma teoria política do direito. Ele aspira a ser uma teoria jurídica do direito. Então, Kelsen, na perspectiva positivista, ele ele acredita que ele está oferecendo um aparato teórico para se analisar o direito de povos sem Estado, o direito de sociedades teocráticas, o direito de sociedades democráticas, contemporâneas, liberais, o direito de sociedades socialistas, o direito de sociedades comunistas, o direito de sociedades capitalistas. Kelsen nos propõe uma metodologia de estudo do direito de maneira geral. Claro que a gente pode questionar quais são os limites, né, do positivismo, mas isso é o ponto de partida que vocês devem reconhecer dessa teoria. Tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula. Façam a leitura desses 3 capítulos de Kelsen, que eles são importantíssimos para o nosso estudo nessa disciplina. Tá bom? Gostou aí, João? Isabelle? Gabriel? Vitória? Tá bom, gente. Até a próxima. Um abraço.